Falando com vocês, Andros Informática, está começando mais um LetraCast. E hoje o tema é linguagens quilombolas. E nossos convidados são Andros Informática, a Ana Luísa, a Delise. Olá, sou Faria. E começa o LetraCast. Jerusalema ikayalami. Já começa o programa de hoje tendo que falar a verdade. Não tenho ideia de quais são as palavras de origens africanas que posso ter usado em outras ocasiões. Eu consigo até imaginar alguma outra, mas, falar a verdade, são tão mais ligadas ao Nordeste e à Bahia do que às línguas africanas mesmo. Talvez ligado a um preconceito meu mesmo. Existem realmente tantas palavras assim no nosso português falado? Bem, o português falado hoje no Brasil, ele veio de Portugal, né? Do português de Portugal, mas ele é diferente porque ele carrega uma bagagem que tem uma influência muito grande de outras línguas. Tem influência de línguas indígenas, de outras línguas europeias, outras línguas latinas, mas também tem uma influência muito grande de línguas africanas, que foi trazido pelos escravos no período do Brasil colônia. Mesmo que tenha uma grande quantidade de palavras que influenciou o português, de palavras africanas, no caso, que tem uma grande influência no português, as que são utilizadas no dia a dia são muito poucas. Tem cerca de 3.000 palavras que têm essa influência, mas a gente só utiliza no dia a dia 100. Porém, mesmo assim, tem uma grande influência aí no nosso português, porque também as línguas que influenciaram, as línguas da África, elas utilizam o mesmo processo de vogal e consoante, o que faz ficar muito similar ao português, que a gente também tem consoante, vogal, consoante, vogal. Essas línguas também têm essa mesma arquitetura da sintaxe, e acaba que fica muito parecido, e acabou que isso facilitou, assim, ter ainda maior influência. Vocês sabem algum exemplo de palavras comuns que tenham origem africana? Bem, há várias. Uma bem famosa é cafuné, que não possui tradução para outras línguas. Ela não existe. Como você tem love, amor. Cafuné não tem em inglês, por exemplo. Sim, ela até você tem um dicionário famoso que ele colocou várias palavras que tem que não possuem tradução para outras línguas. E cafuné está lá representando o português. Mas também há muitas outras, como dengo, axé, fubá, moleque. São várias palavras que nós colocamos no nosso cotidiano. Nossa, mas a África, afinal de contas, é um continente enorme, né? Mas por mais que possamos ter essa ideia de uma África só, unida, de um só identidade, parece até como se fosse um grande país, temos uma realidade de grande diversidade étnica, não é verdade? Tipo, cultural, até conflitos históricos entre países. De tanta diversidade, de quais são as regiões e países que vieram essas línguas, sabe? Que são hoje incorporadas em nossa língua. Aí, os países africanos que mais tiveram influência foram, consequentemente, os países de que vieram as pessoas trazidas como escravas, né? Então, a maioria deles eram trazidos do Brasil, vinham de uma região da África chamada região Banto. Essa é uma região que tem 21 países, e nesses países, claro, eles falam diversas línguas e dialetos, mas nessa diversidade grande de línguas, a maioria dos falantes do Brasil, no caso, a maioria dos que foram trazidos para o Brasil, eles falavam Kikongo, Kibundo e Umbundo. O Kikongo, ele é falado na República Popular do Congo e na República Democrática do Congo também, nos dois países do Congo. E ele também é falado no norte da Angola. O Kibundo é uma língua da região central da Angola. O Bundo já, ele é falado no sul da Angola e na Zambânia. Então aí, a Angola, os dois Congos e a Zambânia aí foram países aí que dá para perceber que eles têm maior influência nas palavras africanas que acabaram influenciando o português brasileiro. Kusesa bakomo pamaiwaje Ugaja mama early morning amadingataki kusesa bakomo pamaiwaje
Quais foram os motivos para toda essa mistura? Essa mistura se deu principalmente no período da colonização, no ápice do comércio de escravos. Era muito comum que os escravos fossem bilíngues e que passassem informações da senzala para a Casa Grande e vice-versa. Esses escravos bilíngues eram chamados de ladinos e até uma expressão comum no português que diz: diante do ladino, melhor ficar calado, já que eles entendiam ambas as línguas e assim podia ser fácil de modificar informações. Bem, além do que a Annelise falou, a figura da mulher negra, ela tinha nesse período uma figura de mãe preta, né, que era a mãe de leite, quem cuidava das crianças. E como ela vivia dentro da casa, né, dentro da Casa Grande, isso ajudou muito a difundir a linguagem para além das pessoas escravizadas, né? Além também dessa figura, tinha um ladino, que era um escravo, que ele era considerado bilíngue, né? Porque ele era bilíngue, porque ele falava tanto a língua deles, a língua materna, quanto o português. E isso fazia com que ele conseguisse levar e trazer levar os assuntos da Casa Grande para a senzala e da senzala para a Casa Grande. Então, e eles viviam, como eu disse, dentro, tanto o ladino quanto essa figura da mãe de leite, eles viviam e trabalhavam ali, eram forçados a trabalhar ali dentro da Casa Grande. Então, eles conviviam com os brancos mais do que as pessoas que estavam na senzala. Então, como eles viviam na Casa Grande eles utilizavam essas expressões, tipo chamego. A mãe de leite falava com a criancinha, ai, ele é um chamego. Então, isso acabava sendo difundido ali dentro também, de uma maneira natural, né? Porque de tanto você escutar alguém falar, você acaba reproduzindo. E além desses dois fatores, também tem o fator da miscigenação. Começou a ter miscigenação, então as pessoas negras ali que tinham seu dialeto, usavam sua linguagem, acabavam passando para as pessoas brancas também, e dessa forma foi se expandindo muito e foi ficando aí como uma linguagem cotidiana que a gente utiliza, virou o próprio português nessas expressões. Você falou de mistura até, imagino que também houve uma batalha de línguas, batalha não, um convívio de línguas também indígenas também, não é certo? Então, há uma mistura, uma bagunça que mostra essa miscigenação brasileira no cerne, até na própria linguagem portuguesa. E isso também teve grande influência indígena. É porque quando as pessoas vivem no mesmo ambiente, elas, principalmente no caso, que são pessoas que têm línguas diferentes, a língua vai em algum momento, ela vai se misturar, porque a língua não é um código puro, não é uma coisa que é aprendida daquele jeito. Ela depende de vários fatores, fatores sociais, fatores todo um momento que a língua, para ela ter a construção dela. Então, você junta o português europeu, e aí você tem uma difusão também das línguas bandas. Aí elas se misturam e aí elas vão criar uma nova língua. Tem até uma expressão no inglês que é o pidgin, que é essa união das línguas, que você tem conflito entre elas e elas acabam criando uma nova língua. E é interessante ver isso, porque o Brasil ele é um país que teve escravos, teve pessoas que vieram da África, teve pessoas que vieram da Europa, teve pessoas que estavam aqui. Todas essas pessoas se juntaram no mesmo lugar e elas tinham que se comunicar. Então, elas acabaram que se misturaram ali e criaram o português que a gente conhece hoje. Eu imagino que, com o sistema de escravidão no Brasil, os portugueses saíram bem com uma vantagem opressora de fluência da língua final portuguesa. E como os indígenas e africanos tiveram por suas opressões e até escravidão, me parece certo até, não certo, mas me parece razoável o motivo de ter somente 100 palavras num dialeto tão grande como o nosso português. Assim, é igual. Só vou fazer um comentário primeiro, viu, Nelis? É igual foi dito. Existem mais de 100 palavras que influenciam, porém são 100 assim, usadas no cotidiano, que a gente tem esse conhecimento. Então, aí, tanto de palavras
de palavras de origem indígena quanto palavras de origem africana, há um número muito maior que tem uma influência muito grande, porém acaba influenciando mais as comunidades que utilizam essa língua e utilizam esse tipo de palavra, esse tipo de dialeto, e foi passada de geração em geração. É assim, no geral mesmo, dos falantes do português, não é tão utilizado. De 3.000 palavras, a gente conhecer só 100 é muito pouco, se a gente for pensar. Então, realmente, eles acabaram saindo perdendo. Eu acho que é uma coisa que a gente até comentou, que sobre os nomes dos lugares, né? Porque os indígenas, eles estavam aqui, eles colocavam o nome de um lugar, e aí chegavam os portugueses e colocavam outro nome, simbolizando talvez a fé, porque talvez tinha um nome que é meio literal, por exemplo, vou chamar esse monte de tal, 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 que é um nome indígena. Aí vem o português e fala, não, isso é o monte de santo, alguma coisa assim. Eles acabam rebatizando, eles rebatizam o lugar. Então, eles usam a língua como uma forma de opressão por cima deles, porque, principalmente, se ninguém souber comunicar com eles, não tem como eles, por exemplo, pedirem socorro, porque eles estão num lugar perdidos que não falam a língua dele. Então, assim, a língua ele acaba virando um poder de dominação sobre a pessoa. O fato que a gente, por exemplo, os ocidentais, eles são mais ligados para a escrita, e a escrita é usada como forma de... Porque essas pessoas, elas não tinham essa relação... Eu acho que eu estou saindo um pouco fora aqui. Mas a escrita, ela era mais usada como forma de poder por cima das pessoas, porque muitos deles não sabiam escrever. Então, como eles tinham a história deles passada para frente. Agora, sobre a opressão voltando, você percebe isso quando você vê isso, porque não há grandes estudos sobre o quanto a língua africana influenciou o português. Isso já mostra um pouco de como é a visão dessas pessoas sobre as línguas africanas no próprio português. É como se recusasse que existia uma influência ali. A gente vê muito isso, esse efeito em São Paulo, né? Que, tipo, basicamente todas as línguas que formadas indígenas estão basicamente relacionadas somente a nomes de metrô, tipo Jabaquara, Itaquera, Morumbi, e africanas muito menos, mal consigo lembrar uma aqui. Pois é, eu tinha uma que a minha avó ela é do Nordeste, e ela sempre falava que pano, sabe, pano que estava jogado, era mulambo. E aí eu nunca parei para pensar, tipo, mulambo. Mulambo é uma palavra de origem africana, que significa que é um pedaço de pano velho, sujo, que é deixado assim. Aí minha mãe disse, esse mulambo. E uma vez eu lembro de conversar com uma colega na faculdade. Ela é de São Paulo. E ela não sabia o que era mulambo. Então tem muita essa coisa territorial também, né? Porque alguns lugares é mais vivo e outros lugares não. E nas comunidades quilombolas, essa língua é mantida ainda? Como a gente disse no último podcast, que os quilombolas mantinham suas tradições, suas músicas, suas histórias faladas, né? Porque, como a Annelise disse, a escrita não era utilizada, então é tudo muito na fala. A língua em si, eles também mantêm. Muitas vezes pode não ser a língua em si, tipo, podem ser um dialeto, pode ser as expressões, mas nas suas músicas, nas suas histórias, com certeza eles carregam isso. Das suas raízes, né? Porque eles são uma comunidade que tenta se manter ao máximo ligada às suas raízes. Hoje em dia, há inúmeros dialetos, né, que é utilizado. O banto, como já foi dito, ele é o mais utilizado aqui no Brasil, porém, outras comunidades utilizam também outras línguas. Utilizam o Iwifon, o Yorubá, que tem origem congolesa, que a gente também vê muito o Yorubá em relação à religião, né? As religiões afro também carregam muito dessas palavras. A gente tem os orixás, que isso já faz a gente ter algumas palavras que acabaram se normalizando no Brasil. Mas as comunidades usam muito
em questão disso. Na religião, na música, tudo está muito ligado a essas expressões, esse dialeto deles. O uso da linguagem tabatinga também é muito comum em algumas comunidades quilombolas. Um adendo que eu quero fazer é que, muitas vezes, eles mantêm a linguagem em si, e aí eles usam essa linguagem para se comunicar quando tem alguém de fora, o que quer dizer, assim, eles usam essa linguagem para falar de uma pessoa sem que ela perceba, porque claramente eles são falantes do português, porém acabam que eles são bilíngues, eles utilizam essa linguagem deles para falar de pessoas que são de fora, fazer brincadeiras sem que ninguém perceba, então eles mantêm, sim, nas raízes, essa linguagem deles. É interessante notar também que eu achei esse um ponto interessante da gente perceber, é que algumas palavras provindas de outras línguas latinas ou de línguas europeias, mesmo elas sendo informais, elas não são vistas como palavras incultas. Algumas palavras de origem africana, elas acabam tendo esse... Como é que fala? Elas acabam sendo consideradas palavras incultas. E as expressões também acabam tendo uma conotação pejorativa. O próprio ladino, que foi explicado que era um escravo da Casa Grande, que era bilíngue, hoje em dia a expressão ladino também tem a conotação de ser ligado a ladrão. Então, muda totalmente e elas ficam com um tom que, na verdade, não era o inicial. Isso acontece com muitas palavras da língua em geral, né? Porque a língua vai se modificando e as palavras também. Mas, especialmente para as palavras de origem africana, isso acontece muito. E é uma questão a se perceber. Posso ver então que no final, pelo menos essas línguas, por menos que sejam faladas, ainda se mantêm sendo utilizadas e carregam um peso histórico e cultural inegável para o português brasileiro. Cada palavra, por mais inofensiva que pareça, carrega em si parte de um movimento de etnias para outros continentes, que mais que só uma língua define e influencia o comportamento de até hoje.